Falando também agora, eu quero, já que eu te mandei essa polêmica, né, da bendita CLT com a Carta de Lavoro, vou perguntar pra você uma coisa que deu muito pano pra manga na internet há uns 4 anos atrás. O nazismo é de esquerda? Que essa o Negão tá só casquente hoje, hein, velho? Sem sombra de dúvida, o nazismo é um movimento socialista. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso é claríssimo. Mas o comunista vai dizer que os comunistas lutaram contra o nazismo. E quem foi mais macho de lutar foi justamente os comunistas. Então, eles dão o argumento que o nazismo não podia ser socialista porque o Hitler perseguiu comunistas, fechou o partido. Mas essa é uma prova que ele era socialista. Porque quem mais matou socialista na história? Foram os próprios socialistas. O capitalista não mata o socialista, ele financia o socialista, né? Ele acaba matando indiretamente, né? Mas... Porque o socialismo não funciona, alguém tem que sustentá-lo. Quem sustenta ele é o capitalista, né? Então, quem mais matou comunista na história? Stalin, o Lenin. O Lenin perseguiu todo mundo que não pensava contra ele, inclusive comunista. O Stalin mandou matar quem? Comunista. Mao Tse Tung mandou matar quem? Comunista. Pol Pot fez um extermínio. Quem morreu lá? Comunista. Fidel Castro brigou com um monte de comunista também. Eles querem eles mandar. Então, se você é direita, centro, esquerda, azar seu. Então, o princípio do Hitler é o mesmo. Então, não perseguiu só comunistas, perseguiu gente que era liberal, perseguiu pensadores independentes, perseguiu todo mundo. Ele perseguia todo mundo que era diferente dele, né? Igual o Stalin, igualzinho. Mas assim, além disso... Mas vamos melhorar, porque isso fica muito pobre se eu ficar só aqui. O Hitler se dizia de esquerda. Ele se dizia de esquerda. Ele falava, aprendi muito com o marxismo, meu método é muito próximo do marxismo, sou socialista, só que o meu objetivo é socializar os homens. Então ele tinha uma visão não muito econômica, ele tinha uma visão, ele era, óbvio, né, perturbado, ele tinha uma visão esotérica, ele foi ligado, ou pelo menos o grupo ligado, era ligado, isso é uma coisa que pouca gente fala. E tem vários livros falando, frases do próprio Hitler, no Mein Kampf, em outros momentos. Ele tinha uma visão muito esotérica do mundo, ligada ao grupo Thule. Né? Esotérica que você fala, esotérica tipo signos, tipo... sei magia, lá, magia, esse tipo de coisa pesada. O braço direito dele era coisa pesada. O braço direito dele fazia rituais. O Rudolf Hess, amigo dele era da Thule. O Himmler, amigo dele era da Thule. O Rosenberg, aliás, o Himmler foi o chefão da SS. O Rosenberg era da Thule. A Thule era um grupo secreto que praticava ideias esotéricas. O que eles acreditavam? Você vai achar que eu estou delirando? Pronto, agora o Marcelo viu alguma coisa forte para explicar isso. Mas eles acreditavam que no passado teve uma raça perfeita, que era dos arianos. Óbvio que era deles, né? Ninguém vai falar que a raça perfeita é do outro, sempre é da própria pessoa. E essa raça perfeita morava num continente chamado Hiperbórea, cuja capital era Thule, por isso que a sociedade secreta é Thule. Teve um cataclismo, eles tiveram que migrar e misturar com raças inferiores. Na história sempre tem um cataclismo, né? Sempre tem um cataclismo. Os gregos pensavam em Atlântida e tal, sempre tem. E aí, então, por causa dessa mistura dos arianos com essas raças inferiores, segundo o nazismo, impuras, exatamente, infectas, e também atacavam violentamente o cristianismo, porque essa raça perfeita tinha uma religião ligada a Odin e a Wotan. Odin e Wotan é o mesmo, né? Ligada a Wotan, tanto é que eles eram associados ao wotanismo também. E eles tinham poderes especiais. Esse poder chamava Vril. E depois se fez uma outra sociedade secreta ligada a tudo chamada Vril. Então, resumindo, esse bando de louco achava que quando eles assumissem o controle do mundo e se transformassem em arianos, todo mundo igual, tribalmente igual, eles iam voltar a controlar. Você acha que eles acreditavam mesmo ou eles só juntaram um dia e falaram assim, gente, pra gente chamar o povo, a gente tem que inventar uma boa história. Porque a religião, religião ela aglutina, né? Ela consegue agrupar uma boa história, pessoas, os caras lá já pegou o cristianismo, não vai dar pra gente usar ir do cristianismo. Se a gente voltar um pouco aqui, a gente tem Thor, tem Odin, entendeu? Tem Hela, então vamos só dar uma apimentada com
um povo que a gente tem que resgatar? Ou será que eles botavam fé mesmo? O negócio é tão doido que às vezes não sei. Não sei, mas é tão doido que eu não sei se eles acreditavam ou não. Porque realmente acreditar numa loucura dessa... Sabe por quê? Porque eu sempre... Uma das coisas que eu sempre tive dúvida é... Cara, o Hitler, ele não parece alemão. Entendeu? Ele é austríaco, ele é cabelo preto, bigodinho baixinho. Se você for falar assim, uma raça ariana, ele não tinha nada. Não, porque se o cara chega em mim e fala assim, negão, vem na minha que eu sei que você passa de ano. Ó, vou te contar, tem a história dos africanos, pá, não sei o quê, um povo isso, um povo aquilo. E o cara é baixinho e diferente de mim, eu já vou falar, irmão, você não vai liderar, irmão. Você não vai liderar. Desculpa, mas pra liderar o cara tem que ser maior do que eu. Mas eu acho que a pegada pra ele pregar que a raça ariana é a poderosa. Aí chega o camarada desse tamanho. Mas o que o Hitler tinha de liderança era a fala. Tinha um carisma. É isso que eu sempre entendi. Ele era um cara que a Alemanha abraçou essa conversa? Ele era muito carismático. Eu acho que o que ajudou muito nessa questão de aparecer uma figura de liderança é muita questão da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava fragilizada. Sim. E aí aparece um cara que tem eloquência, que tem um poder de convencimento e está disposto a entrar na briga e assumir a liderança. Aí a galera tava carente de um líder, aparece um líder, eles abraçaram. Acho que é um pouco disso, né? Não sei. Sim, e também o povo alemão é muito nacionalista. Também, então, e ele resgatou isso, né? Ele associou uma religião pagã alemã, né? E aí com o sagrado, então o povo se identificou com isso. E de fato, o Himmler mandou expedicionários por Tibete para achar contatos com essa raça ariana. Mandou gente para a Islândia atrás de vestígios. Tipo Indiana Jones mesmo. Exatamente. Traz provas pra gente. Foram para os Pirineus investigar os cátaros que foi uma seita da Idade Média, porque eles viam pontos entre os cátaros. Fizeram uma cerimônia esotérica nos Pirineus. Fizeram Por isso a suástica aparece aquele símbolo indiano? A suástica sempre foi associada a uma coisa, um talismã, né? Uma coisa para dar sorte e tal, uma coisa mágica. Por isso que eles... não foi o Hitler que escolheu, foi outra pessoa e o Hitler gostou. Por isso que eles associaram com uma coisa mágica. Quando teve uma bandeira nazista, que nas confusões que o Hitler mandava, porque tinha lá morte, bomba para lá e para cá, uma ficou ensanguentada, uma bandeira nazista. Essa bandeira nazista batizava as outras bandeiras com o sangue dela. A coisa era doente. Nossa. Eles faziam marchas simulando cavaleiros medievais, porque ele também falava que eles eram descendentes dos teutônicos, dos cavaleiros teutônicos. Mas isso é o mais louco, mano. Porque quando você olha pro Hitler, tudo bem, ele tem a facilidade na fala, ele tem a sua energia na hora de falar. Mas ele é um camarada, irmão, que tá tentando liderar a galera da raça ariana, poderosa, grandona. Pô, já viu um alemão? Alemão é tudo grandão, velho. Alemão não é baixinho. Totalmente. Ele foge completamente do estereótipo, né? Alemão é tudo grandão. Ele foge do estereótipo. Foge totalmente. E ainda, é isso que eu penso. Porque, tipo assim, imagina o quanto um povo tem que estar fragilizado pra ele ouvir um cara que não é da terra dele, um austríaco, chegar... E falar, vocês são os caras e não sei o quê. Mas ninguém sabe... questionar, nós somos os caras, mas você não, irmão. Mas sabe onde eu acho que principalmente nessa época, hoje não, mas eu acho que nessa época principalmente, é o cara que tá disposto a fazer aquilo que ninguém tá disposto a fazer. Ninguém tem coragem a fazer. Então assim, ele assim, imagina numa briga ali. Eu sou o único que tô disposto a matar alguém. Você vai peitar comigo? Você vai se aliar a mim. Então ele que era o cara que tava disposto a ir pra cima realmente e fazer as merdas e assumir. Né? Então assim, ele era o cara que tava disposto a fazer o que ninguém tinha coragem de fazer e falar o que ninguém tinha coragem de falar. Por que os judeus? Porque ele olhou pros judeus e falou, cara, é essa galera que eu vou usar de escada. Porque ele achava que... quando ele morava na Áustria, né? Essa loucura, ele aprendeu na Áustria, com o grupo ligado ao Guido von List e o Lebensfels. Eles tinham uma revista chamada Ostara, que defendiam toda essa loucura. Né? E o Hitler conheceu o Lebensfels, o Hitler lia Ostara. Então, quando ele mudou para a Alemanha, ele já tinha essas ideias. E o Lebensfels e o Guido von List eram racistas contra os judeus, principalmente. Eles diziam que tinha que matar os judeus, terminar, porque o atraso da Alemanha é por causa deles e tal. Caraca. Então, tinha que acabar. É verdade, nesses termos. Nesses termos. O Hitler ficou muito contra o marxismo puro,
porque o Marx era judeu. E também ficou contra o capitalismo, porque o capitalismo, na visão dele, era controlado por judeus. Então ele queria criar um novo sistema social, socialista, tribal, igualitário entre os arianos. Entre os arianos Entre os tudo igual, alemães. comum. Entre as outras raças, eslavos, mesmo latino também, né? Ele ia escravizar todo mundo. E tem uma outra lenda também Então que a fala ideia que era o mundo vai me servir. O mundo vai servir, exatamente. O mundo vai me servir. Vai servir, é isso aí. tinha uma lenda também, tem ainda, uma lenda que fala que o Hitler era uma marionete também. Tinha mentes por trás maiores que ele ali. Até aí onde isso é verdade também. Não, até era o onde é grupo mentira. Thule, né? O grupo Thule teve Mas ele tinha uma figuras- força ativa nas ideias Tinha, também. lógico, você não- Ele não ninguém era vai só uma, ele não era o sozinho, poste. né? Ele não era o vai Haddad, sozinho, vai. né? Não era. Não, completamente diferente. Ele tinha iniciativa. Não, eu só dei um exemplo ali né, pra gente entender que nível de posse ele tava. Tinha. E ele também se aliou com outro grupo, fora dessa Thule, que eram socialistas racionalistas, como o Goebbels. O Goebbels era um socialista que adorava o Lenin, por exemplo. Então, quando o Lenin morreu, o Goebbels... Mas Goebbels publicou- Goebbels era linha de frente socialismo. com o Ele é Hitler. de frente, socialista fanático. Ele era quando socialista, o não sei. Lenin morreu, o Goebbels escreveu num jornal. Por isso que todo mundo sabe, porque se ele escreveu, tá publicado. Então não é uma coisa assim, olha só, eu sei, não, tá no jornal. Olha, morreu a maior figura do mundo, Lenin. Tava lá, ele era só que não era desse grupo esotérico. E o Goebbels era genial na propaganda. O pessoal fica criticando o Goebbels, mas boa parte da propaganda moderna, política, de comercial, da Rede Globo, é adotado no Usa a mesma técnica. Goebbels. Tá brincando, Sério, vários. Eu sei que aquela expressão... Inimigo único, né? Essa tese de chamar o outro que não concorda com você de fascista é a tese do Goebbels. Colocar todos os problemas num setor da sociedade ou numa linha ideológica técnica do Goebbels, usada na Tem pandemia. um ator da Globo, Caraca. puta merda, como é? Zé Wilker. Zé Wilker, tem um eu sei se é esse. Figurão. Tem uma entrevista que ele tá dando, tipo uma coletiva muito famosa, porque ele faz, é muito antiga também, que você vê que ele tá novão. Aí ele faz uma crítica justamente a isso, que ele fala que chamou alguns roteiristas e tal, e apresentou alguns planos para melhorar, né, a coisa dentro da televisão e tal, e os planos foram tudo aprovados. Ele falou, não, isso é legal, aprovamos. Aí ele falou assim, ó, sabia que o que vocês estão vendo aí, eu tirei do My Führer, Mein Kampf. My Kampf, Que é entendeu? a biografia do Hitler. É, que ele né? falou, Que é ó, o tudo livro que eu do Hitler. mostrei pra vocês aí, ó, o Goebbels que criou essa parada aí, ó. Tipo, é muito... Depois eu procuro esse negócio, mano, é muito Eu acho que eu já vi Interessante, isso aí. Acho que eu já vi isso. interessante. É, ele falando, mano, é antigão. Você vê que Interessante. pela roupa dele ali é 80 e alguma coisa. E ele tá numa coletiva e ele fala, ó, tudo que eu mostrei pra Se vocês aí... vocês virem os Entendeu? pontos de propaganda do Goebbels, você vai falar assim, isso aqui é a televisão, é o jornal, é o mundo de hoje. Tá lá. E tem uns estudiosos de propaganda que confessam. Eu não lembro o nome do autor, mas ele diz a propaganda moderna, não toda, né? Uma fonte da propaganda moderna é Goebbels. Confesso. Caraca, velho. Que bizarro isso. E tem uma outra... Domenach, lembrei o nome dele. Domenach diz isso.